Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, agora aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, e por todo quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, para compreenderem o mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Gostaria que soubesse quão grande luta veio mantendo por vós, diz logo no começo. Isso porque provavelmente essa igreja não foi fundada por Paulo e muitos que estavam ali recebendo essa carta de Paulo não conheciam Paulo pessoalmente. No entanto, perante eles, Paulo exerce seu ministério e diante deles, Paulo manifesta o seu zelo e o seu amor de apóstolo, o seu coração de pastor, por assim dizer. Vários ministérios aparecem aqui associados a Paulo, de mestre, de profeta, de apóstolo mesmo, mas assim, poucas vezes aparece Paulo mencionado como pastor ou pastoreando, mas de fato o coração dele é de pastor. Paulo parece ser assim, um tipo de canivete suíço ministerial, parece que todos os ministérios ele tem. A maioria de nós tem um, no máximo dois dons ministeriais. Paulo parece ter todos aqui. Então ele luta por essas pessoas, pela igreja, como parte do seu ministério, por pessoas que ele não conhecia. Seu empenho melhor e mais assim recorrente como ministro do evangelho, em toda a luta, em toda a prisão, muitas vezes, em prol de pessoas que nem o conheciam. Então, assim deveria ser também nosso zelo pela igreja do Senhor, em prol daqueles que estão andando conosco nessa trajetória, porque em seguida ele fala aqui, para que o coração dele seja confortado e vinculado em amor. Então, qual é o intuito de Paulo? Que haja um vínculo de amor. Ele está lutando para que isso seja construído nos corações dos colossenses, no coração da igreja, que o amor de Deus cresça em cada coração. E esse amor seja elemento vinculante, aquela parte fundamental de percepção de Deus, de relação com Deus, que deve também horizontalmente ser a relação com o próximo. E assim haja em todos os níveis uma mutualidade relacional. Nós com Deus e Deus conosco e nós com o nosso próximo. É isso que Paulo está dizendo. E ele chama isso de vínculo, porque esse é o vínculo fundamental que une a todos nós na graça de Deus e na possibilitação de tudo aquilo que de Deus possa nos ser revelado. As coisas grandiosas só podem ser reveladas na medida em que somos maduros para recebê-las. Então, esse, o amor, é o elemento fundamental da nossa vida e da nossa comunhão. Entendamos isso e peçamos ao Senhor que nos aumente o amor nesse sentido também, para que esse vínculo entre nós e o Senhor, entre nós e nosso próximo, e nossos irmãos, também se aprofunde e se torne cada vez mais substantivo e definidor de nossa trajetória no Senhor e com os irmãos. E esse amor também, Paulo fala assim, para que compreendam o mistério de Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O mistério de Deus Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Em 1 Timóteo 3,16, fala do mistério da piedade. Dá uma descrição breve do mistério da piedade. Aquele que foi pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Falando da trajetória do Senhor Jesus, da trajetória da encarnação do Senhor Jesus e de tudo aquilo que veio do Evangelho, mas isso numa trajetória que tinha sido profetizada lá no Antigo Testamento e que já é operante lá no Antigo Testamento, mas que se revela plenamente no Novo Testamento. No prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois de dizer que esse mesmo Verbo estava com Deus e era Deus, tendo sido ele também o Criador de todas as coisas, como Colossenses já afirmou no capítulo anterior. E esse mistério agora é revelado. O mistério de Deus Cristo foi revelado pela aparição do próprio Senhor, por sua encarnação e por sua vida entre nós, sua obra da cruz feita entre nós. Mas antes ele era uma trajetória, de certa forma, oculta, até a sua encarnação.
E, de certa forma, a identidade do Senhor Jesus ainda permanece oculta em sua feição mais plena, em sua feição mais relevante como Salvador e como Redentor para a maioria das pessoas. Porque o entendimento de quem é Jesus é capital para termos acesso à salvação que ele alcançou na cruz. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e perguntou: que dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum profeta antigo que surgiu. E Jesus perguntou para os apóstolos: e vocês? O que dizeis? O que vocês dizem? Quem eu sou para vocês? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho dos benditos. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, o Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então essa é a identidade de Jesus, é entendida em plenitude de sua messianidade, é entendida em plenitude de sua divindade, é o entendimento verdadeiro do Senhor, o qual é revelado a todo aquele que se chega a ele e passa por um processo de novo nascimento. Então, em certo aspecto, o mistério de Deus, que é Cristo, é ainda um mistério por ser revelado no coração daqueles que se achegam a ele. Porque não entendem esse mistério quem acha que Jesus é um mestre como qualquer outro, quem acha que Jesus se nivela com qualquer líder de religião ou filosofia ou qualquer ensinamento. Ainda não entendeu o mistério de Deus, que é Cristo, para si mesmo. Embora o conheça no termo daquilo que ele já se deu a conhecer ao mundo em sua encarnação e em sua peregrinação nesse mundo. Mas para si mesmo e para aquilo que é relevante para a sua salvação pessoal, Jesus continua ainda sendo uma figura oculta, porque a verdadeira identidade dele é revelada àqueles que se achegam a ele. E a palavra de Deus continua dizendo: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse ministério de Deus, que é Cristo, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, daquelas percepções tremendas que só são acessíveis em Deus. Em Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, essa tremenda revelação de coisas que nós não sabemos ordinariamente, que nós não somos capazes de saber, a menos que o Senhor nos revele, a menos que o Senhor nos dê a conhecer, isso está em Jesus. A potencialidade de entender coisas grandes e ocultas da parte do Senhor, esses tesouros de sabedoria e de entendimento. Essa busca de sabedoria e de entendimento é algo assim recorrente, não é por nada que Paulo fala isso aqui na carta aos Colossenses, porque aqui no contexto dos Colossenses era pródigo nesse lugar a busca filosófica, a busca do oculto, a busca de formas de esoterismo daquela época, de gnosticismo, ou sabedoria e conhecimento secreto por meio de fraternidades místicas e fraternidades secretas. Havia essa cultura do oculto e do conhecimento oculto naquela época. Então, quando Paulo fala isso, ele fala que esse conhecimento maior e oculto está em Jesus, o conhecimento que pode ser dado por Deus. Portanto, o Filho de Deus não precisa recorrer a escolas de mistério ou a conhecimentos estranhos, porque no ocultismo há realmente, muitas vezes, assim, uma cultura de sabedoria, uma cultura de procurar mistérios ocultos, de entender coisas ocultas. Isso desde os egípcios e babilônios já tinha essas formulações de escolas de mistério e de filosofias entre os gregos. E agora, mais modernamente, há pessoas que buscam conhecimentos assim, para além da percepção extraordinária, muitas vezes por meio de drogas. Aldous Huxley, o escritor lá de Admirável Mundo Novo, ele escreveu um livro chamado As Portas da Percepção. E nesse livro ele advoga que as drogas podem abrir portais, podem deixar a mente aberta para conhecimentos que, de outra sorte, o ser humano não seria capaz de alcançar ou de ter. Também Carlos Castaneda, no livro A Erva do Diabo, também fala de ervas, de plantas, de mescal, de mescalito. Ele ali é conduzido por um bruxo de Sonora, no México, chamado Dom Juan. E esse feiticeiro mexicano, um índio de Sonora,
Também revela a ele conhecimentos, assim, eles fazem viagens astrais, viagens a outros planos e outras dimensões. Vários livros de Carlos Castaneda falam dessas aventuras místicas, mas essas fontes são todas fontes do oculto, são todas fontes, assim, de espíritos sábios, de espíritos que podem revelar, mas são anjos caídos, são fontes estranhas, são fontes, assim, de um conhecimento suspeito, de um conhecimento que não leva e não revela o Senhor. Portanto, é um tipo de conhecimento perigoso, inclusive, para a perdição das almas. O Senhor Jesus é a única fonte de conhecimento verdadeiro. E tudo aquilo que é sábio, tudo aquilo que é profundo está no Senhor Jesus. Ele é a fonte. Portanto, não precisamos lançar mão, como dizem em Apocalipse, das profundezas de Satanás, que estão nessas religiões de mistério, que estão nessas buscas de conhecimento profundo e esotérico em fontes estranhas e inimigas do Senhor. E Paulo até adverte nesse sentido. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, porque propostas desse tipo também havia naquele tempo, em um campo de conhecimento místico e esotérico que é inimigo do Evangelho. E Paulo adverte aos colossenses contra essa falsa busca, advogando a fé, ou confirmando a fé como o único depósito suficiente de verdadeiro conhecimento, de verdadeira percepção das coisas profundas de Deus. Tá? Depois, no versículo 8 a 15, continuando. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo desta carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo cancelado o escrito da dívida, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que recebesse, andai, o que recebesse, praticai, sempre, de novo e novamente. A perseverança como norma condicional ao acesso de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que pode ser revelado pelo Senhor, coisas grandiosas que podemos entender, coisas grandiosas que o Senhor pode nos dar como percepção, como sabedoria e como conhecimento, mas tendo a perseverança como base, tendo o amor como base mais fundamental. Sempre isso, o que recebestes, nisso andai. Andai nele, assim como recebeste a Cristo, andai nele também como norma condicionante e sine qua non para todas as coisas que possam ser dadas por Deus a nós, ou comunicadas por Deus a nós. E depois, de novo, a advertência contra os enganos. Cuidado que ninguém vos venha andar com filosofias e vãs sutilezas, porque haviam escolas de mistério, como disse agora há pouco, haviam escolas filosóficas. O próprio Paulo embateu-se com filósofos epicureus e estoicos lá na Grécia, quando esteve no Areópago, filosofias que haviam naquele tempo, com pensamentos, com raciocínios, com filosofias vãs e sutilezas verbais, sutilezas de uma certa sofisticação intelectual, mas que não portam o evangelho. Dessas coisas temos hoje em dia também em ideologias e em pensamentos que negam o evangelho e propõem outros caminhos perante a humanidade. Muitas vezes com vãs sutilezas e filosofias, aprofundando-se ou tendo aparência de profundidade, mas negando realmente o poder de Deus, negando o evangelho naquilo que foi trazido pela encarnação e pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nele foram circuncidados. Aqui de novo aquela como é que eu vou dizer, aquela comparação entre a verdadeira e a falsa circuncisão, que escoram a verdadeira ou falsa identidade no Senhor. Eu ainda consigo me admirar como pessoas consideram os judeus como o povo de Deus, sendo que a circuncisão que eles têm até hoje não é a circuncisão de Cristo. Porque o sinal feito na carne, que no Antigo Testamento era um sinal de pertencimento ao povo de Deus, agora é o novo nascimento em Jesus. Esta é a circuncisão de Cristo. Nascer de novo nele, aceitá-lo, abrigá-lo em seu coração, fazer dele o seu Senhor. Isso possibilita que o Senhor venha e ceie com você, que entre no teu coração.
e faça morada no seu coração. Essa é a circuncisão de Cristo, o qual nos proporciona uma ascensão identitária que nos faz sair da nossa normalidade de vida em morte, sujeito aos cursos desse mundo, sujeito ao império das trevas. Nos dá uma ressurreição espiritual que nos tira desse contexto. Essa circuncisão não é a circuncisão feita na carne, mas a circuncisão feita no coração, por aquilo que, pela graça de Deus, é operado em nosso espírito quando nós chegamos ao Senhor. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, e não a circuncisão feita lá no pênis, lá como eles faziam, aquela coisa feia lá. Tá. E o Senhor Jesus, quando ele se encarnou, justamente ele havia cancelado toda aquela parte desse pacote que incluía esse ritual da circuncisão. Vai dizer em seguida aqui, tendo cancelado o escrito da dívida, removeu inteiramente, encravando na cruz, porque na encarnação, como nós já vimos tudo isso lá em Romanos, na encarnação o Senhor Jesus nos redimiu da escravidão do pecado, nos tirou como é que eu vou dizer assim, a escrita de dívida, ou aquilo que pela lei nos posicionava como condenados perante o Senhor, e cravou na cruz, porque no corpo da sua carne, como cordeiro sem mácula, como cordeiro apto para efetuar essa redenção, por quem ele é, nisso o Senhor Jesus encravou na cruz e cancelou o escrito da dívida, que era a lei, em suas ordenanças, em seus mandamentos, e em tudo aquilo que tinha um caráter profético também, mas também tinha um caráter acusatório, de certa forma, porque era por aquela lei que nós éramos posicionados como inimigos de Deus. O Senhor Jesus, tendo pago a nossa dívida, nos resgatou tanto do nosso pecado, da nossa escravidão do pecado, quanto da lei que nos impunha a condenação por meio dessas ordenanças, a qual nós não éramos aptos de maneira nenhuma a cumprir. O Senhor Jesus fez tudo isso em sua obra na cruz. O escrito da dívida foi cancelado. E nessa obra, no conjunto dessa obra também, ele despojou os principados e potestades, expondo-os ao desprezo, triunfando deles na cruz. Algumas traduções dizem, levando-os em cortejo triunfal. Por quê? Porque expondo-os publicamente ao desprezo, é uma referência a um costume no mundo antigo, em que um general vencedor expunha ao desprezo um general vencido em um contexto de guerra. Nós vemos, por exemplo, em livros de história geral, quando Júlio César fez aquelas campanhas nas Gálias, ele venceu o chefe gaulês Vercingetorix. E quando ele entrou em Roma com seus exércitos, levando cativos os exércitos gauleses, ou os que sobreviveram na batalha, como prisioneiros, ele leva do lado do seu carro, ou do lado da sua biga, a Vercingetorix amarrado. Então ele vai saudando a multidão, recebendo aquelas pétalas de rosa, aquelas homenagens, e do lado dele, humilhado, está Vercingetorix, o chefe dos gauleses. Então é essa figura que aparece aqui, dizendo assim que o Senhor Jesus fez isso com relação aos principados e potestades e todo o poder das trevas. É por isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus da terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Dessa vitória do Senhor contra as forças das trevas está a saída para a grande comissão, está a saída para a autoridade da igreja, as chaves que são dadas à igreja, o poder que a igreja recebe para calcar aos pés serpentes e escorpiões, e nada fará dano. É dessa vitória do Senhor que vem isso. É dessa vitória que vem o nosso assentar em lugares celestiais, reinando com Cristo Jesus, batalhando contra principados e potestades em seu próprio campo e vencendo-os, porque o Senhor já venceu por nós em primeiro lugar. E o Senhor Jesus já expôs o inferno e toda a sua corte maligna ao desprezo, já triunfou deles. E nós somos vitoriosos também no Senhor Jesus, porque ele venceu por nós e nos confere essa vitória no nosso andar nele. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus e tudo aquilo que ele possibilitou por ter vencido por nós na cruz. Versículo 16 a 23 diz,
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, pretextando humildade e culto de anjos, baseado em visões e não retendo cabeça, Cristo, do qual todo o corpo cresce, o crescimento que procede de Deus. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, ninguém vos julgue por elementos judaicos, ou gnósticos, ou esotéricos, porque essas coisas não têm valor nenhum perante o Evangelho. O Senhor Jesus já está acima de tudo isso. O Evangelho já é maior do que qualquer formulação judaica, qualquer comida, bebida, festa, lua nova ou sábado. E aqui o Senhor Jesus vai falar de elementos da religião judaica, em primeiro lugar, e também elementos da religião pagã, colocando o Evangelho acima desse panorama que enfechava as possibilidades religiosas daquele tempo, e continua fazendo o mesmo hoje em dia. Embora em nosso meio o judaísmo não seja tão relevante, mas, de fato, se o Senhor Jesus, na sua cruz, fez superar aquilo que já era uma aliança anterior com Deus, quanto mais as coisas que nem sequer participam de qualquer comunicação espiritual feita entre os homens e Deus. Então, Paulo coloca assim: ninguém vos critique por festas, luas novas e sábados, porque isso tudo eram sombras, eram apenas assim sinais proféticos e observações que tinham sido feitas como aio até que viesse o detentor das promessas. Eram sinalizadores que já foram superados como elementos sinalizadores, porque a realidade para a qual eles apontavam já se manifestou, o qual é o Senhor Jesus. Portanto, ninguém diga que vocês têm que observar o sábado, está nomeado o sábado aqui. Sábado, existem adventistas, sétimo dia, existem Valnice Milhões e companhia, pessoas que ainda insistem na observância do sábado. O sábado já foi superado, essa passagem diz claramente. Ninguém vos critica por festa, luas novas e sábados. Esses conteúdos ritualísticos e observâncias do judaísmo já foram superados pelo Evangelho, já foram superados pelo Messias ao qual essas coisas diziam respeito. E continua dizendo: festa, lua nova e sábado, e culto de anjos, baseado em visões. Culto de anjos baseado em visões. Cultos de anjos. Na tradição gnóstico-esotérica, os elementos místicos que aparecem ali são culto de anjos, muitas vezes no cabalismo, aqui em Foz tem aquela gnosiologia, né? Tem aquele grupo gnóstico, conscienciologia, são grupos que são de uma cultura esotérica, que cultuam, como já disse antes, uma sabedoria secreta. Muitas vezes grupos elitistas consideram que só iniciados de elevado grau têm conhecimento, é uma sabedoria mais profunda. Nós vemos aqui que no Senhor Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e essa sabedoria e esse conhecimento está acesso a toda pessoa que se chega ao Senhor, e não aos pastores, e não a iniciados de grau elevado, como acontece em religiões de mistério ou em sociedades secretas, fraternidades secretas que existem hoje em dia, como maçonaria, como Rosa Cruz ou coisa parecida. A cultura do cabala e do gnosticismo estabelece graus de ascensões espiritual na qual vão galgando patamares de iniciação, e em cada patamar existe um guardião ou um shedim, que é como se fosse uma entidade mística que guarda aquilo, uma entidade espiritual que guarda aquele patamar. E o iniciado vai ali e tem acesso a senhas que vão abrindo esse acesso a patamares cada vez maiores de conhecimento e ascensão espiritual. Isso são elementos da cultura do Cabala e do gnosticismo, que também era um conhecimento secreto que possibilitava as pessoas irem crescendo em entendimento de coisas místicas e misteriosas. Mas todo esse conhecimento é um conhecimento rival do Evangelho, como já disse antes. As pessoas fazem isso, cultuam anjos, cultuam espíritos guardiães, ou shedins, que são figuras de anjos, cultuavam isso, às vezes ainda cultuam, e também baseavam-se em visões. Toda religião contrária ao Evangelho baseia-se em visão. Todos os fundadores de seitas, todos os fundadores de heresia começam com visões.
E todo esse conhecimento é adversário do Evangelho. As religiões são adversárias do Evangelho. Buda teve a iluminação, Maomé teve uma visão, Ellen White teve visão, Joseph Smith teve visão, o Masaharu Taniguchi teve visão, e todo e qualquer fundador de seita é baseado em uma visão. Mas tudo isso em seu conjunto, todo esse culto judaico quanto esse culto pagão, todos eles são adversários do Evangelho. E ninguém deve se deixar criticar por isso. Não se deixe criticar por pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e acham que a religião dele é boa, sem reter o cabeça, como diz aqui, sem reter o cabeça, que é Cristo. Porque esses conhecimentos não retêm o cabeça, que é Cristo. Se não retém o cabeça, não retém aquele que somente através dele vem da parte de Deus. Porque diz assim, né? Todo o crescimento, não retendo o cabeça, do qual todo o corpo cresce o crescimento que procede de Deus. O único crescimento que procede de Deus é acessível somente ao Senhor Jesus. Só nele está o único crescimento que procede de Deus. O resto, revelações, são graus de iniciação que vão apenas afastando cada vez mais a pessoa do Senhor. E vão fazendo com que eles se envolvam cada vez mais com espíritos enganadores e com demônios. Isso que acontece nos processos de iniciação mística ou religiosa de qualquer sorte, que não seja do Evangelho, que não seja retendo o cabeça que é Jesus. Todo o crescimento possível só é possível no corpo de Cristo, que é a igreja, porque ele estabeleceu isso. Porque ele estabeleceu a igreja, ele, o Senhor Jesus, fundou a igreja, e a igreja é a expressão visível do seu corpo, daquilo que aqui concretamente se anda o Evangelho no Senhor Jesus. Essas coisas todas se manifestam como esoterismo, se manifestam como legalismo, se manifestam como conhecimento oculto, muitas vezes tem aparência de sabedoria e de humildade afetada. Mas não retém o cabeça e, portanto, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, são caminhos que ao homem parecem retos. Seus fins, porém, são caminhos de morte, como diz lá em Provérbios. E segundo, se não retém o cabeça, que é Cristo, não retém a fonte das graças, aquele que detém toda a graça de Deus, que é Jesus. Pode até ter aparência de humildade, de rigor ascético e de tudo mais, mas o pecado no coração é intocado por esses elementos. Nenhum conhecimento religioso, nenhuma prática religiosa, mística ou esotérica, toca a natureza humana na sua essencialidade de pecado. Porque o Senhor Jesus é o segundo Adão e só ele veio nos resgatar daquilo que é o nosso mal mais fundamental, que é o nosso pecado. As religiões não fazem isso. Por isso que Paulo diz aqui, não tem valor nenhum contra a sensualidade, porque aqui a sensualidade como elemento significador da natureza pecaminosa humana, esse elemento mais profundo do ser, não é tocado por nenhuma formulação religiosa ou de práticas externas, porque só em Jesus e somente na obra da cruz estão as verdadeiras fontes de vida. Jesus é o rio de vida e Jesus, somente ele, é a nossa estrela da manhã, aquele que nos possibilita crescer no Senhor, sermos nutridos pela graça de Deus e assim alcançarmos pleno conhecimento e plena salvação nele, no Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.